Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter, os bastidores do empate, o clima no vestiário após um resultado frustrante dentro do estádio Beira-Rio, a matemática colorada para permanecer na Série A, protestos do torcedor, principalmente direcionados a um jogador. E a gente fala sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Tudo bem, galera? Muito bom dia a todos, boa tarde nesta terça-feira que não é muito positiva para o torcedor do Internacional. Ontem, na segunda-feira, como a gente já previa, um jogo difícil, um jogo duro, um jogo muito tenso, onde o Inter fez um grande primeiro tempo e acabou novamente entregando na segunda etapa. O Santos teve aí duas chances de gol e acabou fazendo com o chute de fora da área do Barreal, empatando a partida. O Inter vai aos 41 pontos, mantém a distância para o Z4 de 3 pontos, mas tem coisa preocupante e a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas antes, pessoal, quero falar sobre o clima do vestiário, o clima do Beira-Rio, que era de fato de muita tensão e muita preocupação. O semblante dos jogadores após o apito final era de um resultado de derrota, que o Inter havia fracassado, os jogadores desolados, alguns tendo que ser consolados ali pelos companheiros, muita vaia por parte do torcedor do Inter que compareceu ao Beira-Rio, comprou a ideia do time, mais de 37 mil torcedores num jogo de segunda-feira, 9 da noite. Então o torcedor compareceu, comprou a ideia, apoiou o time, fez a festa e mais uma vez o resultado é frustrante. Então o semblante, pessoal, dos jogadores, ele já diz tudo. O ambiente abatido, essa é a palavra, após o empate contra o Santos dentro do estádio Beira-Rio. Dá para discutir se o empate foi merecido, se o Inter merecia vencer a partida. A grande questão, pessoal, que a gente tem que colocar é que o Inter não aproveitou as suas oportunidades. Foi muito bem realmente no primeiro tempo, teve ali intensidade, pressão, conseguiu neutralizar o Santos totalmente, mas não foi efetivo. O Borré talvez tenha sido o grande vilão nessa história, perdeu aí pelo menos 3 oportunidades, o Vitinho também perdeu, o Alan Patrick perdeu, então não é só o Borré, mas o Inter, principalmente com o seu centroavante, perdeu grandes oportunidades de ampliar esse placar ainda na primeira etapa. Quero falar exatamente sobre isso também, pessoal, porque o Borré, ele foi, digamos, hostilizado, xingado no estacionamento do estádio Beira-Rio. Não teve ontem um grande protesto ali no portão 8, onde geralmente acontece alguma confusão no fim do jogo. Não foi esse o clima, poucos torcedores foram ali protestar, não era um clima de protesto. A Brigada Militar estava ali para conter qualquer tipo de manifestação mais violenta, não aconteceu nem sequer uma manifestação pacífica. Os torcedores não se concentraram ali no portão 8, e sim no estacionamento. Ali onde fica o carro dos jogadores, muitos torcedores também vão para lá, quando geralmente tem um resultado mais adverso. Alguns jogadores foram aplaudidos, eu cito aqui o Vitinho e o Vitão, dois jogadores que foram ali aplaudidos pelos torcedores, que entenderam que eles estão se entregando nessa reta final do campeonato, estão tendo bons desempenhos, mas outros jogadores foram vaiados, xingados, e é o caso do Rafael Borré, jogador aí que, como eu disse, sai como grande vilão desse empate entre Inter e Santos, jogador que, vamos lá, né, pessoal, custa quase 2 milhões de reais e tem mais atrapalhado nos últimos jogos do que ajudado. Eu até vou fazer uma vírgula, tá? Eu acho que o Borré, apesar dos gols perdidos, ele teve uma boa participação no gol do Inter, onde ele ajeita ali de peito pro Alan Patrick, uma bela assistência. E o Borré já fez jogos piores, por incrível que pareça, tá? Nos últimos jogos, o Borré, em alguns ele nem toca na bola. Então,
perder gols talvez já seja um avanço aí para o Borré, que apenas, pelo menos já está participando mais do jogo. Claro que tem que melhorar aí para os próximos jogos e melhorar muito. É um jogador que, olha, pro ano que vem vai ter que ser revista a sua permanência aí no Internacional. Cobranças foram feitas, pessoal, no vestiário do Internacional. Eu já trouxe essa informação, mas essa cobrança ela se intensificou em relação a Carboneiro, jogador que não esteve disponível na partida de ontem, fez muita falta, como a gente viu. No primeiro tempo até nem tanto, mas na segunda etapa, Gustavo Prado deixou bastante a desejar quando o Inter precisou de um jogador de mais jogada individual. Gustavo Prado não deu essa resposta que se esperava na segunda etapa e o Carboneiro esteve fora aí por conta de um lance completamente infantil na partida contra o Ceará. As entrevistas coletivas, pessoal, também foram quentes. Ramon Dias, Emiliano Dias, falando sobre esta sequência de jogos, falando que o Inter fez talvez o seu melhor primeiro tempo sob o comando deles, chegaram até a comparar a partida contra o Botafogo como as duas melhores sob o comando dessa comissão técnica, falaram em chances perdidas, em falta de tranquilidade e, pasmem, deram respaldo e mais blindagem ao atacante Rafael Borré. O Emiliano Dias chegou a citar que o Borré, na partida contra o Ceará, ele chega às 10 da manhã do dia do jogo, lá em Fortaleza. Ele faz uma viagem muito longa, que é Nova York, Boston, São Paulo, Fortaleza. Ele chega junto do Carboneiro e, diferentemente do Carboneiro, ele se coloca à disposição para jogar, para ajudar. E isso foi muito valorizado pela comissão técnica. Por isso, o Emiliano Dias está apostando mais no Borré, em detrimento até ao Ricardo Matias. O Borré tem mais entrega, ele tem mais intensidade. Ontem ele marcou bastante, marcou até pelo lado em alguns momentos, mas não fez o que tinha que fazer na sua principal atribuição, que é fazer gols. Ele tem falhado e muito nesse quesito. Mas a entrevista dos treinadores do Inter dão um indicativo de que o Borré deve seguir como titular do Internacional para os próximos jogos. Ramon Dias também foi perguntado por mim sobre a fala machista que ele teve na partida contra o Bahia. Se desculpou mais uma vez, mas sem convencer grande parte do público. Falou ali sobre a questão do árbitro, que era muito mais uma crítica ao árbitro, pediu desculpas, mas já é um reincidente, né? Acho que o Ramon Dias realmente acredita nisso que ele falou, mas voltou a pedir desculpas aí após esse ocorrido lamentável. E também tivemos a entrevista do José Olavo Bisol, que é um cara que fala bastante em termos de palavras ditas, mas não diz muito, né? O Bisol fala e usa blindagem, fala em nós acreditamos, fala em trabalhar e fala em autocrítica, mas na verdade ele está ali repetindo um discurso que já foi dito e que não convence o torcedor do Internacional, que parece, depois de ontem, sinceramente, já ter largado, colocado na mão do destino, porque o torcedor foi, ajudou, apoiou e mesmo assim o Inter não conseguiu ganhar do péssimo time do Santos, que vai brigar até o final também para não ser rebaixado. Faço um alerta aqui também, pessoal, um adendo, que apenas 2 jogadores falaram na zona mista, Bruno Gomes e Bruno Henrique. E aqui fica mais uma vez a minha indignação, porque esses caras foram homens, foram corajosos de colocarem a cara, de colocarem a sua cara para bater. Bruno Gomes está voltando agora para o time, não tem culpa da campanha que foi feita enquanto ele estava lesionado. O Bruno Henrique é um jogador também bastante criticado, é reserva, colocou a cara também para bater. E aqui eu pergunto, onde estava Alan Patrick, que até fez uma grande partida na minha opinião, votei até como melhor em campo, mas na hora de falar não apareceu. Gabriel Mercado passou reto pela zona mista, também não falou. Rocher, que está voltando hoje, voltou ontem na verdade, também passou reto pela zona mista. Rafael Borré da mesma forma. Então acho que está faltando alguns jogadores chamarem a responsabilidade,
não só dentro de campo, mas também fora dele, nos microfones na hora de se comunicar com o torcedor. Tá certo, pessoal? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!